A mansão estava mergulhada em silêncio, quando Alexander Montclair atravessou as portas duplas de Mogno, às 11 da noite, seus sapatos italianos, ecoando no mármore impecável do hall de entrada. Ele havia passado as últimas 16 horas em reuniões consecutivas, negociando a aquisição de uma cadeia hoteleira, que valeria bilhões, assinando contratos que mudariam o panorama do mercado imobiliário internacional, e tudo o que queria agora era um banho quente, e talvez um uísque de 30 anos antes de desabar na cama. O silêncio da casa era quebrado apenas pelo tic-tac distante do relógio ancestral na biblioteca, aquele mesmo relógio que pertencera ao seu avô, e que testemunhara 3 gerações de Montclairs construindo seu império. Alexander afrouxou a gravata Hermès enquanto caminhava pelo corredor revestido de obras de arte, que custavam mais do que a maioria das pessoas ganharia em 10 vidas, passando pelas janelas panorâmicas que revelavam os jardins iluminados e a piscina infinita que parecia se fundir com o horizonte da cidade lá embaixo. Ele estava tão imerso em seus pensamentos sobre as planilhas e projeções de lucro, que quase não percebeu, quase deixou passar despercebido aquele som que vinha do segundo andar, algo tão delicado e inesperado, que o fez parar no meio do lance de escadas, uma mão ainda no corrimão de mármore enquanto sua testa se franzia em concentração. Era uma voz, percebeu ele, uma voz feminina cantando baixinho, quase em um sussurro, e vinha do quarto de Sofia, sua filha de 2 anos. Alexander sentiu uma pontada de algo que não conseguia nomear atravessar seu peito, porque nos últimos meses desde que contratara Clara como babá, ele mal estivera presente, mal conhecia a mulher que cuidava de sua filha mais preciosa, a única coisa boa que restara de seu casamento desfeito com Isabela, que partira para Paris, levando apenas as malas de grife, e deixando para trás a criança que não cabia em sua agenda de socialite. Ele subiu os degraus restantes com passos mais cuidadosos, quase hesitantes, e à medida que se aproximava do quarto de Sofia, a canção se tornava mais clara, as palavras em português fluindo como um rio gentil, e havia algo naquela melodia que o fazia querer parar e escutar, algo que despertava memórias empoeiradas de sua própria infância, antes que o peso das expectativas familiares transformasse sua vida em uma sequência interminável de obrigações e conquistas. A porta do quarto estava entreaberta, e através da fresta, Alexander podia ver a cena iluminada pela luz suave do abajur, em forma de lua, que ele mesmo escolhera em uma boutique em Milão, durante uma viagem de negócios, pensando vagamente que sua filha merecia as melhores coisas, mesmo que ele não tivesse tempo para dá-las pessoalmente. Clara estava sentada na poltrona ao lado do berço, que já não era mais um berço, mas uma cama infantil com grades de proteção, e Sofia estava aninhada em seu colo, a cabecinha de cachos castanhos apoiada no ombro da babá, os olhinhos já pesados de sono, mas ainda lutando para permanecer abertos, como se não quisesse perder um segundo daquela atenção toda voltada para ela. Clara cantava com os olhos fechados, embalando a menina com movimentos suaves, e sua voz era pura e verdadeira, sem os artifícios de uma performance, apenas a honestidade crua de alguém que cantava porque se importava, porque queria oferecer conforto, porque naquele momento não existia nada mais importante no universo do que fazer aquela criança se sentir segura e amada. Alexander reconheceu a canção, era uma cantiga de ninar brasileira, Boi da Cara Preta, mas Clara havia modificado a letra, substituindo as partes que poderiam assustar por versos gentis, sobre estrelas e sonhos doces, sobre anjinhos que guardavam o sono das crianças boas e jardins, onde borboletas dançavam ao luar. A voz de Clara se erguia e descia com uma cadência hipnótica, e Alexander se viu completamente imóvel ali, no corredor, observando através da fresta, sentindo algo estranho e desconfortável crescer em seu peito, algo que ele levou alguns segundos para identificar como culpa profunda e cortante por todas as noites que não esteve ali, por todos os momentos que perdeu, por acreditar que providenciar o melhor quarto, os melhores brinquedos, as melhores roupas e a melhor educação eram suficientes quando claramente não eram, não quando sua filha precisava exatamente daquilo que ele estava testemunhando agora,
aquele carinho genuíno, aquela presença total e incondicional. Sofia murmurou algo ininteligível, seus dedinhos agarrando a blusa simples de algodão que Clara usava, tão diferente dos uniformes engomados e impecáveis que as babás anteriores insistiam em usar. E Clara respondeu em um sussurro melodioso, continuando a cantar, mas agora intercalando a canção com palavras de carinho, chamando Sofia de meu amor, minha princesa, meu tesouro, com uma naturalidade que não podia ser fingida, com um afeto que transpirava de cada sílaba. Alexander observou enquanto Clara beijava o topo da cabeça de Sofia, enquanto ajeitava uma mechinha rebelde atrás da orelhinha da menina, enquanto continuava aquele balanço rítmico que parecia sincronizado com os batimentos cardíacos da própria terra, e ele percebeu com um choque que atravessou todo o seu ser que estava testemunhando algo extraordinário, algo que seu dinheiro não havia comprado, mas que de alguma forma tinha encontrado caminho até sua casa, até sua filha, até aquele quarto banhado em luz suave, onde uma mulher que ele pagava um salário modesto demonstrava mais amor por sua criança do que ele havia demonstrado em meses. A canção de Clara mudou, fluindo naturalmente para outra melodia que Alexander não reconheceu, talvez algo da infância dela no interior do Brasil, onde ela havia mencionado brevemente ter crescido durante a entrevista de emprego, que durou apenas 15 minutos porque ele tinha uma conferência internacional e precisava decidir rápido, escolhendo Clara mais pelas referências impecáveis e pela forma como Sofia havia sorrido para ela no primeiro encontro, do que por qualquer critério racional que ele normalmente aplicaria a decisões de negócios. A nova canção falava de um riacho que corria pela floresta, de peixinhos prateados que nadavam sob a lua, de um menino que pescava estrelas com uma rede de sonhos, e a voz de Clara pintava cada imagem com tal vivacidade que Alexander quase podia ver o cenário se materializando ao redor delas, quase podia sentir o frescor da água e ouvir o murmúrio das árvores. Sofia estava quase dormindo agora, sua respiração se tornando mais profunda e regular, mas Clara não parou de cantar, não apressou o processo, nem demonstrou qualquer sinal de impaciência, embora já fosse bem além do horário em que ela teoricamente terminaria seu turno. Alexander sabia que Clara chegava às 7 da manhã e deveria sair às 7 da noite, mas já era 11 e ela ainda estava ali, embalando Sofia com aquela dedicação inabalável, e ele se perguntou quantas outras noites haviam sido assim. Quantas vezes Clara tinha ficado além do horário simplesmente porque se importava, porque não conseguia deixar Sofia sozinha até ter certeza de que a menina estava profundamente adormecida e segura. Ele pensou nas 5 babás que haviam passado pela casa antes de Clara, todas elas profissionais competentes com currículos impressionantes, mas que tratavam o trabalho exatamente como isso, um trabalho, cumprindo suas obrigações com eficiência fria, alimentando Sofia nos horários corretos, trocando fraldas com precisão mecânica, colocando-a para dormir como quem completa mais uma tarefa, em uma lista interminável. Nenhuma delas tinha cantado, percebeu Alexander agora, nenhuma delas tinha segurado Sofia com aquela ternura toda, nenhuma delas tinha olhado para sua filha, como se ela fosse a criança mais especial do mundo, e foi por isso que todas elas eventualmente pediram demissão ou foram dispensadas, porque Sofia chorava, porque não se adaptava, porque algo essencial estava faltando mesmo que todas as necessidades básicas estivessem sendo atendidas. Clara foi diferente desde o primeiro dia, e Alexander tinha atribuído isso a algum tipo de talento natural para lidar com crianças, mas agora, observando através da fresta da porta, ele entendia que não era talento, era amor, amor genuíno e inexplicável que uma mulher de 28 anos, que não tinha filhos próprios, estava derramando sobre uma criança que tecnicamente era apenas sua responsabilidade profissional, mas que claramente havia se tornado muito mais do que isso. A canção chegou ao fim com uma nota longa e suave, que se dissolveu no silêncio do quarto, e Clara permaneceu imóvel por um longo momento, apenas segurando Sofia e observando o rostinho angelical da menina, agora completamente relaxado no sono, os lábios entreabertos, em uma expressão de paz absoluta, que fez o coração de Alexander se apertar de uma forma que ele não experimentava desde que Sofia nascera, e ele a segurara pela primeira vez no hospital, sentindo o peso assustador da responsabilidade,
mas também uma onda avassaladora de amor, que ele não sabia ser capaz de sentir. Clara finalmente se moveu, levantando-se da poltrona com um cuidado extremo para não acordar Sofia, e caminhou até a cama infantil, depositando a menina sobre o colchão com a delicadeza de quem manuseia algo infinitamente precioso e frágil. Ela puxou o cobertor até o queixo de Sofia, ajeitou o ursinho de pelúcia que a menina adorava ao lado dela, e então se inclinou para beijar a testa de Sofia mais uma vez, demorando-se naquele contato, e Alexander ouviu-a sussurrar tão baixo, que mal captou as palavras: "Durma bem, minha pequena, que os anjos cuidem dos seus sonhos, e quando você acordar amanhã, vou estar aqui de novo, sempre vou estar aqui." Havia uma promessa naquelas palavras que foi como um soco no estômago de Alexander, porque ele não podia fazer a mesma promessa, ele que era o pai, ele que deveria ser a pessoa mais importante na vida de Sofia, não conseguia garantir que estaria lá quando ela acordasse, não conseguia prometer presença porque sua vida era uma corrida frenética, atrás de mais zeros na conta bancária, mais propriedades no portfólio, mais poder e influência em círculos que não se importariam com ele, se perdesse tudo amanhã. Clara se afastou da cama e se virou em direção à porta, e Alexander teve apenas uma fração de segundo para recuar e se esconder na penumbra do corredor, seu coração disparado, como se tivesse sido pego fazendo algo errado, o que era absurdo porque aquela era sua casa, sua filha, e ele tinha todo o direito de estar ali. Clara abriu a porta completamente e saiu do quarto, fechando-a com cuidado para não fazer barulho, e então se virou e deu de cara com Alexander parado a poucos metros dela, e ele viu o susto estampa-se em seu rosto, seus olhos castanhos se arregalando, uma mão voando até o peito como se para acalmar o coração que certamente havia disparado. "Senhor Montclair", ela sussurrou, sua voz ainda carregando os resquícios daquela doçura que usara para cantar, mas agora misturada com surpresa, e talvez um toque de apreensão, como se estivesse preocupada em ter feito algo errado, em ter sido pega em alguma transgressão. Alexander não sabia o que dizer, não tinha planejado este encontro, não tinha preparado nenhum discurso, e por um momento, eles apenas ficaram ali, parados no corredor mal iluminado, olhando um para o outro em silêncio, e ele notou coisas que nunca tinha prestado atenção antes, como as olheiras suaves, sob os olhos dela, que sugeriam que talvez ela não dormisse tão bem quanto deveria, como suas mãos ainda tremiam levemente da emoção de ter acabado de colocar Sofia para dormir, como havia uma mancha no ombro de sua blusa, que provavelmente era de alguma comida, que Sofia tinha espalhado durante o jantar, e que Clara não tinha tido tempo de trocar. "Eu não sabia que você ainda estava aqui", Alexander disse finalmente, mantendo a voz baixa para não arriscar acordar Sofia, e soou como uma acusação mesmo que não fosse sua intenção, soou como se ela estivesse invadindo algum espaço que não lhe pertencia ao permanecer na casa além do horário estipulado. Clara pareceu encolher-se levemente, seus ombros se curvando para dentro, e ela entrelaçou as mãos na frente do corpo em um gesto que Alexander reconheceu como defensivo. "Desculpe, Sr. Montclair, eu sei que já passou do meu horário, mas Sofia estava um pouco agitada hoje à noite, e eu não consegui simplesmente deixá-la chorando no quarto. Ela precisava de um pouco mais de atenção para conseguir relaxar e dormir. Eu deveria ter avisado que ficaria mais tempo. Eu deveria ter pedido permissão, mas o senhor estava em reuniões, e eu não queria interromper e..." Ela falava rapidamente, as palavras se atropelando, e Alexander ergueu uma mão para interrompê-la, percebendo que ela estava interpretando completamente mal a situação, pensando que ele estava chateado quando na verdade estava sentindo algo totalmente diferente, algo que não conseguia nomear, mas que tinha a ver com gratidão e admiração, e uma espécie de humildade que ele raramente experimentava. "Não", ele disse, e sua voz saiu mais rouca do que pretendia, carregada de emoções que tinha mantido represadas por tempo demais. "Não estou chateado, Clara, eu estava apenas... Eu ouvi você cantando." Ele viu a expressão dela mudar, surpresa dando lugar a algo que poderia ser constrangimento, e ela desviou o olhar, focando em um ponto qualquer na parede atrás dele.
Foi tudo o que ela disse, e então após uma pausa, eu não sabia que o senhor tinha chegado, eu teria parado se soubesse. Eu sei que não sou exatamente uma cantora profissional, minha voz deve ter sido irritante para ouvir, mas Sofia gosta das cantigas, e elas ajudam ela a dormir e, novamente aquele fluxo de palavras nervosas, aquela necessidade de se justificar, de se desculpar por fazer algo que na verdade era extraordinário, e Alexander se viu dando um passo à frente, fechando a distância entre eles, seus olhos buscando os dela, até que Clara foi forçada a olhar de volta para ele. Sua voz não é irritante, Alexander disse, e cada palavra carregava um peso que ele raramente permitia em sua comunicação, acostumado que estava a manter tudo leve e superficial, transacional e profissional. Sua voz é linda, e a forma como você cantou para Sofia, a forma como você assegurou, como você claramente se importa com ela. Ele parou, não sabendo exatamente como continuar, sentindo-se desconfortavelmente vulnerável ali parado no corredor de sua própria mansão, confrontando emoções que tinha sido treinado a vida toda para reprimir, porque homens Montclair não se deixavam levar por sentimentalismos. Homens Montclair mantinham o controle, mantinham a fachada, mantinham as aparências. Não importava o que estivesse acontecendo por baixo da superfície polida, mas algo naquela noite, algo em ter testemunhado aquela cena de ternura pura entre Clara e Sofia, havia rachado sua armadura cuidadosamente construída, e ele se viu dizendo coisas que nunca imaginou que diria, expondo fraquezas que sempre manteve escondidas. Eu não canto para ela, Alexander admitiu, e foi como arrancar uma confissão do fundo de sua alma. Eu não a coloco para dormir, eu mal a vejo durante a semana, chego em casa, e ela já está dormindo, saio de manhã. E ela ainda está dormindo. Nos fins de semana tenho eventos e compromissos e reuniões que não posso cancelar, e eu sei que isso faz de mim um pai terrível. Eu sei que estou falhando com ela de todas as formas que importam, mas não sei como mudar isso, não. Sei como ser diferente do que sou. Clara o observava agora com uma expressão que Alexander não conseguia decifrar completamente, algo entre compaixão e tristeza, e ela mordeu o lábio inferior antes de falar, um gesto que revelava que ela estava pesando cuidadosamente suas palavras, consciente da dinâmica de poder entre eles, consciente de que ele era seu empregador, e que havia limites claros sobre o que ela podia ou não podia dizer. Com todo respeito, Sr. Montclair, Clara começou, sua voz suave mas firme, carregando uma convicção que vinha de um lugar profundo. Nenhum de nós nasce sabendo como ser pai ou mãe, não existe um manual que ensine exatamente o que fazer, mas o que importa, o que realmente importa no final do dia, não são os brinquedos caros ou o quarto bonito ou as roupas de grife. O que importa é estar presente, é mostrar para ela que ela é importante, que ela é amada, que ela não está sozinha neste mundo grande e assustador. Ela hesitou, e Alexander podia ver que ela estava lutando internamente sobre se deveria continuar, se deveria atravessar ainda mais aquela linha invisível, entre empregada e empregador, entre profissional e pessoal, mas algo nos olhos dele deve ter encorajado ela a prosseguir. Porque ela respirou fundo e continuou. Sofia fala do Senhor o tempo todo. O Senhor sabia? Ela aponta para fotos e diz papai. Ela guarda os cartões que o Senhor manda do exterior, como se fossem tesouros. Ela espera o Senhor chegar em casa mesmo que seja tarde, mesmo que ela esteja cansada. Ela luta contra o sono, porque quer ver o Senhor, porque para ela o Senhor é herói, o Senhor é o centro do universo dela, e ela não precisa de perfeição, Sr. Montclair, ela só precisa de você, da forma que você é, com todos os defeitos e falhas e limitações, porque no fim das contas, presença imperfeita é infinitamente melhor do que ausência perfeita. As palavras de Clara penderam no ar entre eles como cristais suspensos, cada uma refletindo verdades que Alexander havia passado meses, talvez anos, tentando evitar, construindo justificativas elaboradas sobre por que sua ausência era necessária, porque prover financeiramente era sua forma de demonstrar amor, porque Sofia entenderia, quando crescesse, que tudo o que ele fez foi por ela, para garantir seu futuro, para construir um legado que ela poderia herdar. Alexander sentiu algo úmido no canto dos olhos, e ficou horrorizado ao perceber que eram lágrimas, lágrimas que ele não derramava desde o funeral de seu pai há 10 anos, quando jurou a si mesmo que se tornaria ainda mais forte.
ainda mais bem-sucedido, ainda mais inquestionável em sua posição, no topo da cadeia alimentar empresarial. Ele piscou rapidamente, tentando dispersar aquela umidade traiçoeira antes que Clara notasse, mas era tarde demais, ela já havia visto, e em vez da satisfação ou constrangimento que ele esperava, viu apenas compreensão gentil estampada naqueles olhos castanhos que pareciam ver, através de todas as camadas de proteção que ele havia erguido ao longo dos anos. Eu não sei como, Alexander disse, e sua voz saiu quebrada, despida de toda a autoridade e confiança que normalmente a revestiam, reduzida à essência crua de um homem confrontando suas próprias inadequações. Eu não sei como ser o pai que ela precisa. Meu próprio pai nunca esteve presente. Ele era exatamente como eu sou agora, sempre viajando, sempre em reuniões, sempre perseguindo o próximo negócio, a próxima conquista, e quando ele morreu, eu percebi que mal o conhecia, que não tinha memórias de brincadeiras ou conversas significativas, apenas lembranças dele no escritório ou no telefone, ou saindo pela porta com uma maleta na mão, e eu jurei que seria diferente, que quando tivesse filhos eu seria presente, mas então Sofia nasceu e Isabela foi embora, e eu me vi sozinho tentando administrar um império multibilionário, e ser pai ao mesmo tempo, e o império venceu porque era o que eu sabia fazer, era onde eu me sentia competente, e no controle. Clara deu um passo à frente, diminuindo ainda mais a distância entre eles, e Alexander podia sentir o calor que emanava dela. Aquele tipo de calor que não tinha nada a ver com temperatura física, mas sim com a presença de alguém genuinamente bondoso, genuinamente preocupado com o bem-estar de outro ser humano. Nunca é tarde demais para começar, Clara disse suavemente. Nunca é tarde demais para mudar o roteiro, para escrever uma história diferente da que foi escrita para o Senhor. Sofia tem apenas 2 anos. Ela tem uma vida inteira pela frente, e o Senhor pode estar presente para cada momento. Se escolher fazer isso, se escolher priorizar diferente, se escolher ser corajoso o suficiente para deixar algumas coisas irem para poder segurar firme as coisas que realmente importam. Eles ficaram ali parados no corredor em silêncio por um longo momento, o peso das palavras de Clara assentando sobre os ombros de Alexander, como um manto simultaneamente pesado e libertador, e ele se viu pensando em todas as coisas que havia perdido, todos os primeiros momentos que nunca mais voltariam, os primeiros passos de Sofia que ele soube apenas através de um vídeo que Clara havia gravado, as primeiras palavras que ele ouviu já distorcidas pelo tempo, porque quando chegou em casa, ela já estava em uma fase diferente, falando frases inteiras, enquanto ele ainda carregava a imagem dela, balbuciando sons ininteligíveis. Você fica até tarde frequentemente? Alexander perguntou, mudando de assunto porque precisava de um momento para processar tudo, para reorganizar suas defesas antes que desmoronassem completamente, e Clara pareceu entender, pareceu reconhecer que ele precisava de espaço para respirar. Às vezes, ela admitiu, quando Sofia está particularmente agitada, ou quando teve um dia difícil, não consigo simplesmente deixá-la ir embora sabendo que ela está angustiada. Sei que tecnicamente não é minha responsabilidade além do horário contratado. Sei que estou provavelmente extrapolando os limites do que é apropriado para uma babá. Mas ela deu de ombros, um gesto pequeno mas eloquente que disse tudo o que precisava ser dito sobre suas motivações. Eu não me importo com ela apenas enquanto estou no relógio, Sr. Montclair. Eu me importo com ela o tempo todo. Ela entra nos meus pensamentos quando estou no ônibus indo para casa. Eu me preocupo se ela está bem quando não estou aqui. Eu sonho com ela à noite, e acordo imaginando o que vamos fazer juntas no dia seguinte, e sei que isso provavelmente soa estranho ou excessivo, mas não consigo controlar, é apenas como me sinto. Ela se tornou importante para mim de uma forma que vai além do profissional, e talvez eu devesse me desculpar por isso, mas não vou fazer porque não me arrependo. Não consigo me arrepender de amar uma criança mesmo que ela não seja minha. A confissão de Clara deixou Alexander sem palavras, porque ele estava acostumado a um mundo onde tudo era transacional, onde as pessoas faziam coisas por você apenas quando havia algo a ganhar, onde lealdade e afeto eram mercadorias que podiam ser compradas e vendidas como qualquer outra coisa no mercado. E aqui estava esta mulher que ele pagava um salário modesto.
confessando abertamente que se importava com sua filha de uma forma tão profunda e desinteressada, que desafiava toda sua compreensão cínica de como as relações humanas funcionavam. Por quê? Alexander ouviu-se perguntando, genuinamente confuso, genuinamente incapaz de compreender. Por que você se importa tanto? Você poderia fazer o mínimo necessário, cumprir suas horas e ir embora. Ninguém a culparia por isso. Ninguém esperaria mais de você. Então por que escolhe dar mais? Escolhe investir tanto de si mesma em uma criança que tecnicamente é apenas seu trabalho? Clara sorriu, e havia uma tristeza naquele sorriso que Alexander não esperava, uma melancolia que sugeria histórias não contadas, experiências que moldaram quem ela era de formas que ele não podia compreender, sem conhecer toda a narrativa. Porque eu sei como é crescer sentindo que você não importa o suficiente para alguém ficar, Clara disse, e sua voz tremeu levemente, revelando uma fragilidade que ela normalmente mantinha escondida. Eu sei como é ser uma criança olhando para a porta, esperando que alguém entre e fique, realmente fique, não apenas fisicamente, mas emocionalmente, completamente, e eu prometi a mim mesma há muito tempo, que se algum dia eu tivesse a oportunidade de ser essa pessoa para alguém, de ser a presença constante e incondicional que eu sempre desejei ter, eu faria isso, eu seria isso, não importa o custo pessoal. Ela limpou a garganta, claramente lutando contra suas próprias emoções. E continuou em voz mais firme. Sofia me olha como se eu fosse importante, como se minha presença fizesse diferença no mundo dela, e isso significa mais para mim do que o Senhor pode imaginar. Significa mais do que qualquer salário ou benefício ou reconhecimento profissional, porque no final das contas, quando minha vida chegar ao fim e eu olhar para trás, não vou me lembrar de quanto dinheiro ganhei, ou que posições ocupei. Vou me lembrar dos momentos em que fiz diferença, dos momentos em que meu amor importou para alguém, e se eu posso fazer isso por Sofia, se eu posso ser a pessoa que a faz sentir segura e amada e importante, então todo o resto vale a pena. Alexander não tinha resposta para isso, não tinha palavras adequadas para expressar o turbilhão de sentimentos que as palavras de Clara haviam desencadeado nele. Então ele fez a única coisa que conseguiu pensar, estendeu a mão e tocou o ombro dela levemente, um gesto pequeno mas significativo, vindo de um homem que raramente iniciava contato físico com alguém que não fosse família ou amantes, e Clara olhou para a mão dele sobre seu ombro, com uma expressão de surpresa, que rapidamente deu lugar a algo mais suave, mais compreensivo. Obrigado, Alexander disse, e as duas palavras carregavam o peso de tudo que ele não conseguia articular, toda a gratidão que sentia por ter esta mulher extraordinária cuidando de sua filha, por Sofia ter encontrado em Clara o que ele não estava conseguindo dar, e ao mesmo tempo carregavam também a dor de reconhecer suas próprias falhas, suas próprias inadequações como pai. Obrigado por cuidar dela da forma que você cuida. Obrigado por amá-la quando eu estava ocupado demais para demonstrar meu próprio amor adequadamente. Obrigado por ser a pessoa que eu deveria ser, mas não estou conseguindo. Clara colocou sua própria mão sobre a dele, seus dedos menores e mais calejados, envolvendo os dele, em um aperto gentil mas firme. O Senhor pode aprender, ela disse com convicção. Inabalável, o Senhor pode mudar, não é tarde demais, Sr. Montclair, o Senhor só precisa decidir que quer fazer isso, só precisa dar o primeiro passo, e então o próximo, e então o próximo, e eventualmente vai olhar para trás e perceber que construiu algo bonito, algo real, algo que nenhum dinheiro no mundo pode comprar. Ela apertou a mão dele mais uma vez antes de soltá-la e dar um passo para trás, recriando a distância profissional apropriada entre eles. Já é tarde e eu deveria ir para casa, Clara disse, sua voz retornando ao tom mais formal que geralmente usava com ele. Mas antes de ir, gostaria de dizer mais uma coisa, se o Senhor me permitir. Alexander acenou com a cabeça, incapaz de negar a ela qualquer coisa naquele momento, ainda processando tudo que havia sido dito, tudo que havia sentido naquela meia hora extraordinária, que havia transformado completamente sua perspectiva sobre sua própria vida. Amanhã é sábado, Clara disse, o Senhor não tem nada agendado de manhã. Eu verifiquei com sua secretária, porque às vezes ela me passa informações sobre sua agenda, para que eu possa ajustar os horários de Sofia de acordo.
e amanhã de manhã, Sofia geralmente acorda por volta das 7. Ela é uma madrugadora natural, acorda com os pássaros cantando lá fora, mesmo nos fins de semana, e ela sempre pede por o Senhor, sempre pergunta onde está o papai, e quando ele vai brincar com ela. E amanhã eu gostaria de sugerir, se o Senhor estiver disposto, que quando ela acordar, seja o Senhor quem está lá, seja o Senhor quem a tira da cama e pergunta sobre o que ela sonhou, e a leva para tomar café da manhã. Não precisa ser perfeito, não precisa ter um roteiro elaborado, só precisa estar presente, só precisa mostrar a ela que ela é importante o suficiente para o Senhor acordar cedo em um sábado. A sugestão pendurou no ar entre eles, e Alexander sentiu uma onda de ansiedade lavar sobre ele, porque a ideia de ficar sozinho com Sofia por horas, de ser responsável por entretê-la e cuidar dela sem a rede de segurança de funcionários por perto, era assustadora de uma forma que negociar contratos de bilhões nunca foi, mas ao mesmo tempo havia um desejo crescente, um anseio por tentar, por dar aquele primeiro passo que Clara havia mencionado. Eu não sei o que fazer com uma criança de 2 anos, Alexander admitiu. Não sei que jogos ela gosta, ou que comidas ela prefere, ou como fazê-la rir. Sou um estranho na vida da minha própria filha, Clara, e essa percepção dói mais do que qualquer fracasso nos negócios já doeu. Clara sorriu, e dessa vez não havia tristeza naquele sorriso, apenas encorajamento genuíno, e uma crença inabalável de que ele era capaz de mais do que imaginava. Sofia gosta de panquecas com pedaços de banana, ela adora quando deixamos ela ajudar a misturar a massa, mesmo que faça uma bagunça enorme. Ela tem um livro de histórias sobre uma girafa, que faz amizade com um passarinho, que ela pede para ler pelo menos 5 vezes por dia. Ela adora brincar de esconde-esconde mesmo que sempre se esconda no mesmo lugar atrás da cortina da sala, e ri alto revelando onde está, e quando está feliz, ela faz uma dancinha girando em círculos, com os braços abertos, até ficar tonta, e cair sentada no chão rindo. Clara falava rapidamente agora, compartilhando todos aqueles detalhes preciosos sobre Sofia, que ela havia coletado através de meses de observação atenta e interação constante, e Alexander absorvia cada palavra, como se fosse ouro líquido, catalogando mentalmente cada informação sobre os gostos e preferências de sua filha, envergonhado por não saber essas coisas básicas, mas também imensamente grato por Clara estar disposta a compartilhá-las com ele. Ela tem medo do liquidificador quando está ligado, então se for fazer vitamina ou smoothie, é melhor fazer antes dela entrar na cozinha. Ela tem uma mania engraçada de organizar os brinquedos por cor antes de dormir, mesmo que passe o dia inteiro bagunçando tudo. Ela chama-o ursinho de pelúcia de Senhor Fofinho, e insiste que ele precisa de um lugar na mesa durante as refeições. Ela não gosta de meias, e tira elas a primeira oportunidade que tem, então nem adianta insistir muito nisso, a menos que esteja muito frio. Clara riu suavemente lembrando desses detalhes, e Alexander se viu sorrindo também, imaginando Sofia com suas manias peculiares e personalidade única que estava florescendo, sem que ele prestasse atenção suficiente. Ela pergunta por a senhora, por Isabela? Alexander ouviu-se perguntando, a questão escapando antes que pudesse censurá-la, e imediatamente se arrependeu por ter trazido sua ex-esposa à conversa, mas a pergunta estava feita, e não podia ser recolhida. Clara hesitou, claramente escolhendo suas palavras com cuidado, porque esse era território delicado que ela geralmente evitava, mas eventualmente decidiu pela honestidade. No começo sim, ela perguntava pela mamãe frequentemente, especialmente à noite antes de dormir, mas com o tempo as perguntas foram ficando menos frequentes, e agora ela raramente menciona, e quando menciona não parece ser com saudade real, mas mais como curiosidade abstrata sobre alguém que ela vagamente lembra existir, mas que não faz parte de sua realidade concreta. As palavras eram duras mas verdadeiras, e Alexander sentiu uma mistura complexa de alívio e tristeza. Alívio porque Sofia aparentemente não estava sofrendo com a ausência de Isabela, tanto quanto ele temia, mas tristeza pela confirmação de que uma criança de 2 anos já estava aprendendo a aceitar abandono como normal, já estava se adaptando a ter apenas metade dos pais que deveria ter. Isabela nunca quis ser mãe realmente, Alexander disse, mais para si mesmo do que para Clara.
verbalizando algo que ele sempre soube, mas nunca admitiu em voz alta. Ela quis ser esposa de um homem rico, quis a mansão e as joias, e os eventos sociais, e as viagens, e, quando descobriu que estava grávida, ela tentou me convencer a... Bem, ela não queria continuar com a gravidez, mas eu insisti. Eu pensei que um filho poderia nos aproximar, poderia dar propósito ao nosso casamento que já estava desmoronando, e por um tempo durante a gravidez, pareceu que talvez funcionasse. Ela estava engajada e animada planejando o quarto e comprando roupinhas, mas assim que Sofia nasceu e o glamour da novidade passou, e a realidade de noites sem dormir e fraldas sujas, e a tensão constante se estabeleceu, Isabela começou a se distanciar, começou a sair mais, a viajar mais, até que finalmente ela disse que não podia mais fazer aquilo, que não tinha nascido para ser mãe, que estava sufocando, e precisava ir embora antes que perdesse completamente quem ela era. Alexander parou de falar, percebendo que estava compartilhando muito, expondo feridas que normalmente mantinha cuidadosamente vendadas, mas havia algo na presença de Clara, na forma como ela escutava sem julgamento, que o fazia querer continuar, querer finalmente falar sobre tudo aquilo que havia guardado dentro de si por tanto tempo. Eu não a culpo completamente, Alexander continuou, sua voz mais baixa agora, carregada de uma honestidade dolorosa. Não a culpo por não querer algo que nunca pediu, por perceber que não estava equipada emocionalmente para ser mãe. Pelo menos ela foi honesta sobre isso eventualmente em vez de fazer Sofia infeliz com sua presença ressentida, mas eu a culpo por não ter sido honesta antes, por não ter tido aquela conversa difícil comigo antes de Sofia nascer, por deixar uma criança inocente vir ao mundo já destinada a sentir a ausência de sua mãe. Clara ouviu tudo em silêncio, seus olhos nunca deixando o rosto de Alexander, e ele podia ver compaixão naqueles olhos, mas também uma tristeza profunda, não apenas por Sofia, mas também por ele, por um homem que claramente carregava tanto peso sobre os ombros, tanta responsabilidade e culpa, dor que ele mantinha escondida atrás de ternos caros e sorrisos profissionais. Sofia tem o Senhor. Clara disse finalmente, e se o Senhor escolher estar realmente presente, escolher realmente conhecê-la, e deixá-la conhecê-lo, isso será mais do que suficiente. Crianças são resilientes, Sr. Montclair, elas se adaptam, e florescem em condições imperfeitas, desde que haja pelo menos uma pessoa que as ame incondicionalmente, e o Senhor a ama. Eu posso ver isso, posso ver no jeito que o Senhor olha para as fotos dela em sua mesa no escritório, quando pensa que ninguém está observando, posso ver na forma como o Senhor sempre traz presentes de suas viagens, mesmo quando está exausto demais para entregá-los pessoalmente. Posso ver na maneira como a voz do Senhor muda quando fala sobre ela ao telefone com sua secretária. Fica mais suave, mais vulnerável. Então o amor está lá, Sr. Montclair. O Senhor só precisa aprender a demonstrá-lo de formas que Sofia possa sentir e entender. Alexander sentiu aquelas palavras penetrarem profundamente em algum lugar dentro dele que estava há muito tempo adormecido, acordando emoções e possibilidades que ele havia enterrado sob camadas de cinismo e resignação. Eu vou estar aqui amanhã de manhã, Clara disse, mudando para um tom mais prático, não para assumir o controle, mas para estar disponível. Se o Senhor precisar de ajuda ou orientação, posso ficar nos bastidores e deixar o Senhor ter seu tempo com Sofia, mas estar lá como suporte. Se isso fizer o Senhor se sentir mais confiante. A oferta era generosa, mais generosa do que Alexander merecia. Considerando que ela tecnicamente não trabalhava nos fins de semana, mas ele se viu acenando com a cabeça em aceitação, porque a ideia de fazer isso completamente sozinho ainda era assustadora demais, ainda acionava aquele medo profundo de fracasso que o havia perseguido a vida toda. Obrigado, Alexander disse novamente, e parecia que era tudo o que conseguia dizer, aquelas duas palavras inadequadas para expressar a magnitude do que estava sentindo, mas sendo as únicas que conseguiam passar pela constrição em sua garganta. Clara sorriu e pegou sua bolsa de uma cadeira próxima, onde aparentemente a havia deixado horas atrás, e começou a caminhar em direção às escadas, mas Alexander a chamou antes que ela descesse o primeiro degrau. Clara, ele disse, e ela se virou para olhá-lo com uma expressão questionadora. Quanto eu pago a você? Qual é o seu salário atual?
A pergunta pareceu surpreendê-la, suas sobrancelhas se erguendo levemente enquanto processava por que ele estava perguntando. Isso agora, neste momento carregado de emoção, mas ela respondeu de qualquer forma. R$ 3.500 por mês, Sr. Montclair, mais vale transporte e vale refeição. É um salário justo pelo mercado considerando minha experiência e qualificações. Alexander balançou a cabeça, uma decisão se formando em sua mente com a clareza de um raio cortando o céu noturno. A partir de amanhã seu salário será de R$ 10.000 por mês, ele disse, e viu os olhos de Clara se arregalarem em choque. Sua boca se abrindo para protestar, mas ele ergueu a mão para impedi-la. E antes que você diga que é demais, ou que não é necessário, deixe-me explicar. Não estou aumentando o seu salário, porque acho que posso comprar seu afeto por Sofia, ou seu comprometimento. Estou aumentando porque finalmente entendi que você não é apenas uma babá. Você é a pessoa que está mantendo minha filha emocionalmente saudável e segura. Enquanto eu falho em fazer meu trabalho como pai, você está dando a ela o que eu deveria estar dando, e isso não tem preço, mas o mínimo que posso fazer é reconhecer financeiramente o valor extraordinário que você traz para a vida de Sofia e para esta casa. Clara parecia estar lutando contra lágrimas agora, suas mãos tremendo ligeiramente, enquanto seguravam a alça de sua bolsa, e Alexander podia ver que ela estava emocionalmente sobrecarregada, que o peso daquela conversa toda, e agora esse reconhecimento inesperado, haviam atravessado suas defesas cuidadosamente construídas. Sr. Montclair, eu não sei o que dizer, ela sussurrou, sua voz embargada. Eu não faço o que faço pelo dinheiro. O senhor precisa entender isso. Eu faria tudo exatamente da mesma forma, se o senhor me pagasse metade do que paga agora. Eu me importo com Sofia porque porque é impossível não se importar com aquela criança maravilhosa. Não porque estou sendo compensada financeiramente por isso. Alexander sorriu, um sorriso genuíno que alcançava seus olhos de uma forma que raramente acontecia, e ele se viu pensando que esta mulher à sua frente era mais rica em maneiras que importavam do que ele jamais seria, apesar de todos os seus bilhões, e propriedades e investimentos. Eu sei, ele disse simplesmente, eu sei que não é sóbrio dinheiro para você, e é exatamente por isso que você merece mais, porque você traz algo para esta casa que nenhuma quantia de dinheiro poderia comprar. Você traz amor genuíno e cuidado verdadeiro, e se eu não posso comprar isso, pelo menos posso garantir que você seja adequadamente compensada pelo tempo e energia emocional que investe em Sofia. Clara limpou rapidamente os olhos com as costas da mão, claramente tentando manter a compostura, e então ela fez algo surpreendente. Ela cruzou a distância entre eles novamente, e envolveu Alexander em um abraço rápido mas apertado, um gesto completamente inapropriado segundo os padrões de relacionamento empregador-empregada, mas também completamente humano e necessário naquele momento específico. E Alexander se viu correspondendo ao abraço, seus braços se fechando ao redor dela por um breve momento antes que ambos se afastassem, ambos um pouco envergonhados pela quebra de protocolo, mas também ambos necessitando daquela conexão humana básica que transcendia papéis e posições sociais. Até amanhã de manhã então, Clara disse, sua voz um pouco mais firme agora, retomando alguma estabilidade emocional. Vou chegar às 6:30 para preparar tudo para quando Sofia acordar. E então o senhor pode assumir. Pode ser quem ela vê primeiro quando abrir os olhinhos. Pode ser quem ela procura quando chama por companhia. Alexander acenou em concordância, uma mistura de nervosismo e antecipação, já começando a borbulhar em seu peito, enquanto pensava no dia seguinte, no que estava prestes a tentar, no primeiro passo real que estava prestes a dar em direção a ser o pai que Sofia merecia. Clara desceu as escadas e Alexander acompanhou até a porta principal, observando-a sair para a noite, iluminada pelas luzes do jardim, e ficou ali parado por um longo momento depois que ela partiu, olhando para o espaço vazio onde ela estivera, processando tudo o que havia acontecido naquela noite extraordinária, que havia começado como qualquer outra, mas que terminava com ele transformado de formas que ainda estava começando a compreender. Ele voltou para dentro e subiu as escadas lentamente, seus passos o levando sem pensar conscientemente até a porta do quarto de Sofia, e ele a abriu.
cuidadosamente, entrando no espaço banhado em luz suave do abajur, em forma de lua, que agora parecia carregar significado adicional, não apenas um objeto caro de uma boutique em Milão, mas um farol de conforto no escuro para sua filha. Alexander caminhou até a cama onde Sofia dormia profundamente, seu rostinho relaxado em paz absoluta, um dos bracinhos jogado acima da cabeça, e o outro abraçando o senhor fofinho contra o peito, e ele ficou ali observando-a, realmente observando-a talvez pela primeira vez em meses, notando como suas bochechas ainda tinham aquela gordurinha de bebê, mas seu rosto estava começando a perder as proporções infantis e ganhar contornos mais definidos, notando como seus cílios eram absurdamente longos e escuros contra a pele clara, notando como ela ocasionalmente mexia os lábios como se estivesse falando em seus sonhos. Alexander estendeu a mão hesitantemente e tocou levemente os cabelos dela, os cachos macios deslizando entre seus dedos, e sentiu uma onda de amor tão intensa que quase o derrubou, um amor que sempre estivera lá, mas que ele havia mantido à distância, porque ter medo de amar intensamente demais, de se apegar demais, porque no fundo alguma parte dele sempre esperava que Sofia também o deixasse eventualmente como todos os outros haviam deixado, sua mãe que morreu quando ele tinha 5 anos, seu pai que estava fisicamente presente, mas emocionalmente ausente, Isabela que partiu sem olhar para trás, e então construir muros ao redor de seu coração parecia a única forma de sobrevivência, a única maneira de evitar ser completamente destruído quando o abandono inevitável chegasse. Mas ali parado no quarto de Sofia, observando-a dormir com aquela confiança absoluta de uma criança que não conhece traição, ele percebeu que estava fazendo tudo errado, estava se protegendo do abandono futuro, ao criar o abandono no presente, estava se distanciando de Sofia antes que ela pudesse se distanciar dele, e no processo estava negando a ambos a chance de construir algo real e significativo. Estava desperdiçando tempo precioso que nunca poderia recuperar. Estava falhando no teste mais importante de sua vida, não por incapacidade, mas por medo covarde. Eu sinto muito, pequena, Alexander sussurrou para Sofia adormecida, sabendo que ela não podia ouvi-lo, mas precisando dizer as palavras de qualquer forma, precisando começar a prática de vocalizar seus sentimentos, mesmo que fosse apenas para uma criança inconsciente. Sinto muito por não ter estado aqui, por ter deixado o medo me controlar, por ter priorizado coisas sem importância, enquanto você crescia sem mim, mas vou mudar isso, prometo que vou mudar. Vou aprender a cantar suas músicas de ninar, vou memorizar suas comidas favoritas e suas brincadeiras preferidas, vou estar aqui quando você acordar e aqui quando você dormir, vou ser o pai que você merece mesmo que tenha que desmantelar tudo que construí até agora para fazer isso acontecer, porque finalmente entendi que nenhum império vale a pena se significa perder você no processo. Sofia suspirou suavemente em seu sono, virando a cabeça ligeiramente para o lado, e Alexander permitiu-se fazer o que Clara havia feito. Inclinou-se e beijou a testa da filha gentilmente, sentindo a pele macia e quente sob seus lábios, sentindo uma conexão física que havia negado a si mesmo, por tempo demais, e quando se afastou havia lágrimas correndo livremente por seu rosto, lágrimas de arrependimento, mas também de esperança, lágrimas pelo tempo perdido mas também pela promessa do que estava por vir. Ele saiu do quarto relutantemente, cada passo para longe de Sofia parecendo mais difícil do que deveria, e foi para seu próprio quarto onde passou a maior parte da noite acordado, deitado na cama olhando para o teto, pensando em tudo que Clara havia dito, repassando mentalmente todos os detalhes sobre Sofia que ela havia compartilhado, tentando construir uma imagem completa de sua filha, através dos fragmentos de informação que finalmente estava prestando atenção, e em algum momento durante aquelas horas solitárias da madrugada, ele pegou seu telefone e começou a fazer anotações, escrevendo tudo o que se lembrava sobre as preferências de Sofia, panquecas com banana, livro da girafa, brincadeira de esconde-esconde, medo de liquidificador, obsessão por organizar brinquedos por cor, e percebeu que estava criando um manual sobre sua própria filha porque ele realmente era tão distante, tão desconectado que precisava de notas escritas para lembrar coisas básicas que qualquer pai presente saberia de cor.
A realização foi humilhante, mas também galvanizante, porque pelo menos agora ele estava consciente do problema, consciente de quanto trabalho tinha pela frente, e consciência era o primeiro passo para a mudança, era a fundação sobre a qual poderia começar a construir algo novo e melhor. Quando o despertador tocou às 6 da manhã, Alexander não estava dormindo, havia passado as últimas horas da noite alternando entre ansiedade sobre o dia que estava por vir e determinação renovada de fazer as coisas certas, e quando finalmente se levantou e tomou banho e se vestiu, escolheu deliberadamente roupas casuais, em vez de seu terno habitual, jeans, e uma camisa de botão de algodão macio, que ele raramente usava, porque não combinava com a imagem de magnata dos negócios que cultivava cuidadosamente, mas hoje não era sobre imagem, era sobre ser acessível para Sofia. Era sobre parecer um pai em vez de um executivo intimidador. Ele desceu para a cozinha exatamente às 6h30 e encontrou Clara já lá, vestida casualmente também em leggings e uma camiseta confortável, seus cabelos presos em um rabo de cavalo, enquanto preparava ingredientes para as panquecas, e ela se virou quando o ouviu entrar, surpresa evidente em seu rosto porque ele raramente aparecia na cozinha, geralmente tomando café da manhã rápido em seu escritório, enquanto revisava e-mails e relatórios. "Bom dia, Sr. Montclair", Clara disse, um sorriso pequeno mas genuíno curvando seus lábios. "Vejo que o senhor está levando a sério nosso plano para hoje." Alexander sorriu de volta, sentindo-se estranhamente nervoso, mais nervoso do que se sentia antes de apresentações para conselhos corporativos, ou negociações com valores de 9 dígitos em jogo. "Bom dia, Clara, e por favor, quando estivermos assim, apenas nós, pode me chamar de Alexander. O Sr. Montclair parece criar uma distância que acho que precisamos diminuir-se. Vamos trabalhar juntos para eu me tornar um pai melhor." Clara piscou surpresa pela sugestão, claramente não esperando essa quebra de formalidade, mas ela acenou em concordância. "Então bom dia, Alexander", ela disse, testando o nome. "As panquecas são simples de fazer, posso te mostrar o processo, enquanto preparo a massa, assim da próxima vez você pode fazer sozinho se quiser." Alexander aproximou-se da bancada e observou enquanto Clara trabalhava, explicando cada passo com clareza e paciência. Misturando farinha e ovos e leite, adicionando um toque de baunilha e uma pitada de canela, e então pegando bananas maduras e cortando-as em rodelas que seriam adicionadas à massa. "Sofia gosta quando deixamos ela adicionar as bananas", Clara explicou enquanto trabalhava, obviamente com supervisão porque facas são perigosas, mas ela adora sentir que está ajudando, que está contribuindo para seu próprio café da manhã. Crianças dessa idade estão desenvolvendo senso de autonomia e competência. Então pequenas tarefas que elas podem completar com sucesso são importantes para a sua autoestima. Alexander absorveu a informação, percebendo que havia toda uma ciência de desenvolvimento infantil que ele havia ignorado completamente, confiando que pessoas como Clara saberiam essas coisas, enquanto ele focava no que conhecia, mas agora estava determinado a aprender, determinado a entender, não apenas o que Sofia precisava, mas por que precisava. Eles trabalharam juntos em silêncio confortável por alguns minutos, Alexander seguindo instruções de Clara, e então ouviram aquele som distante mas inconfundível de Sofia acordando, um chamado pequeno mas persistente vindo do quarto dela. "Papai, Clara?" A voz dela ecoou pelo corredor, e Alexander sentiu seu coração acelerar, uma mistura de nervosismo e antecipação inundando seu sistema, enquanto ele olhava para Clara em busca de orientação. "Vá", Clara o encorajou gentilmente, "vá até ela. Esteja lá quando ela abrir a porta do quarto. Seja a primeira pessoa que ela vê hoje, e lembre-se, não precisa ser perfeito, apenas precisa ser presente e genuíno." Alexander acenou, limpou as mãos em uma toalha e saiu da cozinha, subindo as escadas com passos mais rápidos do que pretendia, movido por um impulso súbito de não fazer Sofia esperar, de não adicionar mais um momento de abandono à sua coleção crescente de experiências de ser ignorada ou esquecida. Ele chegou à porta do quarto de Sofia exatamente quando ela a abria, sua filha pequena, ainda usando o pijama de unicórnio que Clara havia mencionado ser seu favorito, os cabelos bagunçados do sono, e os olhos ainda um pouco inchados,
mas se arregalando em surpresa absoluta quando viu quem estava ali esperando por ela. "Papai!" Sofia gritou, e havia tanto júbilo puro naquela única palavra, que Alexander sentiu algo se quebrar dentro de seu peito, todas as suas defesas cuidadosamente construídas, desmoronando diante da alegria não filtrada de sua filha, ao vê-lo, e antes que pudesse pensar muito sobre o que estava fazendo, ele se abaixou e abriu os braços, e Sofia correu para ele sem hesitação, seu corpinho pequeno colidindo com o dele, com força suficiente para quase derrubá-lo, seus bracinhos se enrolando ao redor do pescoço dele, em um abraço apertado, enquanto enterrava o rosto em seu ombro. "Bom dia, pequena", Alexander disse, sua voz embargada com emoção, e ele a ergueu do chão, segurando-a contra o peito, enquanto ela ria deliciada, aquela risada pura e cristalina que crianças têm antes que o mundo ensine cinismo e reserva, e ele girou em um círculo lento fazendo-a rir mais ainda. E então abaixou, mas manteve a próxima, segurando uma de suas mãozinhas na dele. "Papai está aqui hoje?" Sofia perguntou com aquela esperança cautelosa que partiu o coração de Alexander, porque claramente ela havia aprendido a não esperar muito. Havia aprendido que perguntas sobre disponibilidade do pai geralmente resultavam em decepção, mas hoje ele podia dar uma resposta diferente. "Sim, princesa, papai está aqui hoje. O dia inteiro. Vamos passar o dia juntos, só eu e você. O que acha?" Os olhos de Sofia se iluminaram de uma forma que Alexander nunca havia visto antes, ou talvez nunca havia prestado atenção suficiente para notar, e ela pulou animada, puxando sua mão, e começando a falar rapidamente sobre tudo que eles poderiam fazer juntos, sobre brincar de esconde-esconde, e ler o livro da girafa e talvez ir ao parque se ele tivesse tempo e construir uma torre com blocos e fazer desenhos com giz de cera. "Vamos fazer tudo isso", Alexander prometeu, e pela primeira vez em muito tempo estava fazendo uma promessa que sabia que poderia cumprir, que estava determinado a cumprir, não importando o que acontecesse. "Mas primeiro, que tal ajudarmos a fazer café da manhã? Clara está na cozinha preparando suas panquecas favoritas com banana, e ela disse que você é uma ajudante muito boa na cozinha." Sofia acenou vigorosamente, claramente animada com a perspectiva, e juntos eles desceram para a cozinha, Sofia segurando a mão de Alexander, e tagarelando sem parar sobre tudo e nada, e ele percebeu que ela era muito mais falante do que imaginava, muito mais expressiva e cheia de opiniões, e ele havia perdido tanto tempo não tendo essas conversas, não descobrindo quem sua filha estava se tornando à medida que crescia e se desenvolvia. Na cozinha, Clara os recebeu com um sorriso caloroso, e Alexander notou que ela deliberadamente ficou em segundo plano, permitindo que ele tomasse a liderança com Sofia, oferecendo orientação apenas quando necessário, mas principalmente observando com aprovação, enquanto Alexander ajudava Sofia a subir no banquinho para alcançar a bancada, enquanto segurava suas mãozinhas, enquanto ela adicionava bananas à massa de panqueca, enquanto respondia pacientemente suas 1000 perguntas sobre por que a massa era líquida, e como as panquecas se tornavam sólidas, e se todos os pássaros lá fora também comiam panquecas. Alexander cozinhou as panquecas sob supervisão de Clara, virando-as com cuidado enquanto Sofia observava fascinada, e quando finalmente estavam prontas, e ele as empratou com um pouco de mel, exatamente como Clara disse que Sofia gostava, e eles se sentaram à mesa juntos com Sofia, insistindo que o senhor fofinho precisava de sua própria cadeira e seu próprio prato vazio. Alexander sentiu algo que não havia sentido em anos, sentiu-se completamente presente em um momento, não pensando no próximo negócio ou na próxima reunião, ou no próximo problema que precisava resolver, apenas ali naquela cozinha ensolarada comendo panquecas levemente queimadas, porque ele ainda estava aprendendo a controlar o fogo corretamente, observando sua filha comer com gostão, e falar com o ursinho de pelúcia, como se ele fosse real. Olhar para Alexander a cada poucos minutos, como se precisasse confirmar que ele ainda estava realmente ali, que isso não era apenas um sonho que desapareceria quando ela piscasse. Depois do café da manhã, Clara discretamente se retirou para a área de serviço para cuidar de algumas tarefas de lavanderia, deixando Alexander e Sofia sozinhos, e por um momento Alexander sentiu aquele pânico familiar subir, aquele medo de não saber o que fazer, de fracassar nesta tarefa simples, que
Deveria ser natural, mas parecia assustadora. Mas então Sofia puxou sua mão e disse: vamos brincar de esconde-esconde, papai, com tanto entusiasmo que ele não podia recusar, e ele se viu sendo arrastado para a sala de estar, onde Sofia imediatamente anunciou que ele deveria contar até 20, enquanto ela se escondia. Alexander cobriu os olhos e começou a contar lentamente, e ouviu as risadinhas de Sofia, enquanto ela corria para seu esconderijo favorito, que Clara havia mencionado, atrás das cortinas da janela panorâmica, e quando ele procurou pela sala fazendo grande demonstração de confusão sobre onde ela poderia estar, fingindo olhar debaixo de almofadas e atrás de vasos, Sofia ria cada vez mais alto atrás das cortinas, até que finalmente Alexander descobriu ela com um grito de surpresa exagerado, e Sofia caiu na gargalhada, aquele som maravilhoso e contagiante que fez Alexander rir também, rir genuinamente de um jeito que não fazia há quanto tempo ele nem conseguia lembrar. Eles brincaram por horas, alternando entre esconde-esconde e construir torres cada vez mais altas com blocos de madeira, até que desabassem em explosões satisfatórias que faziam Sofia gritar de novo: papai, de novo, e lendo o livro sobre a girafa e o passarinho repetidas vezes, porque Sofia insistia que a história ficava melhor cada vez que era lida, e desenhando com giz de cera em papéis enormes espalhados pelo chão da sala, Sofia criando o que ela declarou ser um retrato da família, que consistia em círculos coloridos com pernas palito e sorrisos gigantescos, e quando Alexander perguntou quem era quem no desenho, Sofia apontou para o círculo maior, e disse: esse é você, papai, então para um círculo médio essa sou eu, e então para um círculo menor esse é o senhor fofinho, e finalmente para um círculo do mesmo tamanho que ela, e essa é Clara, porque ela é família também, né papai? A declaração inocente de Sofia atingiu Alexander com força inesperada, porque ela estava certa. Clara havia se tornado parte da família de uma forma que transcendia papéis profissionais, havia se tornado essencial, não apenas para Sofia, mas para o funcionamento emocional de toda a casa, e ele se viu acenando e dizendo: sim, pequena, Clara é família também, ela é muito especial para nós. O dia fluiu de uma forma que Alexander nunca havia experimentado antes, sem pressa, sem agenda, sem aquela pressão constante de estar em outro lugar, fazendo algo mais importante, porque pela primeira vez em anos, nada era mais importante do que estar ali com Sofia, observando-a crescer e aprender, e existir em toda sua glória imperfeita e maravilhosa. Quando chegou a hora do almoço, Clara preparou macarrão com molho de tomate que Sofia adorava, e os três comeram juntos na cozinha, e Alexander percebeu que aquilo parecia uma família de verdade, não a versão fria e distante que ele havia conhecido crescendo, onde refeições eram eventos silenciosos e formais, supervisionados por empregados, enquanto seus pais mal se falavam, mas algo caloroso e genuíno, onde risadas eram frequentes, e conversas fluíam naturalmente, e ninguém estava checando o telefone a cada 2 minutos. À tarde, Alexander sugeriu que fossem ao parque, algo que Sofia havia mencionado de manhã com aquela esperança cautelosa, e o rostinho dela se iluminou de uma forma tão pura, que ele soube que havia tomado a decisão certa, e Clara ofereceu ir junto para ajudar, mas Alexander gentilmente recusou, dizendo que precisava aprender a fazer essas coisas sozinho, que precisava construir confiança em sua capacidade de cuidar de sua própria filha, sem rede de segurança. No parque, Alexander empurrou Sofia nos balanços pela primeira vez na vida, aprendendo o ritmo certo e a força apropriada para fazê-la voar alto, mas não assustadoramente alto, e ele a ajudou a subir no escorregador, segurando-a firmemente pela cintura, enquanto ela subia os degraus, e então esperando embaixo com os braços abertos para pegá-la, quando ela deslizasse para baixo gritando de alegria, e eles perseguiram pombos pelo gramado, e coletaram folhas que Sofia declarou serem tesouros que precisavam ser levados para casa, e em algum momento, Sofia tropeçou e caiu, raspando o joelho, e em vez de chorar copiosamente como Alexander temia, ela olhou para ele com lágrimas nos olhos, e esperou sua reação, e ele se abaixou e examinou o ferimento, que era superficial, e disse: você é muito corajosa, princesa, foi só um arranhãozinho, vamos limpar quando chegarmos em casa e vai ficar bom rapidinho.
e a forma como Sofia acenou bravamente e limpou as próprias lágrimas, e disse: eu sou corajosa como o papai, fez o coração de Alexander inchar de orgulho, e também de humildade, porque ele não se sentia particularmente corajoso, se sentia na verdade como um iniciante tropeçando em território desconhecido, mas para Sofia ele era herói, era modelo, era tudo o que ela aspirava a ser, e essa responsabilidade era ao mesmo tempo aterrorizante e inspiradora. Quando voltaram para casa já estava anoitecendo, o céu pintado em tons de laranja e rosa, e Sofia estava visivelmente cansada mas feliz, segurando a mão de Alexander com uma das mãos, e seu saquinho de folhas tesouro com a outra, e quando entraram na mansão Clara estava esperando com um jantar leve já preparado, e após comerem juntos mais uma vez, Clara sugeriu que era quase hora do banho, e de preparar Sofia para dormir, e Alexander sentiu uma pontada de pânico, porque essa era a parte que parecia mais intimidadora, a rotina noturna que exigia conhecimento de tantos detalhes pequenos mas importantes, mas Clara estava ali oferecendo orientação e apoio, e juntos eles deram banho em Sofia, Clara explicando a temperatura correta da água e os produtos que Sofia tolerava melhor, e a importância de enxaguar bem o shampoo para evitar irritação, e Alexander tentava absorver tudo, enquanto simultaneamente brincava com Sofia, que insistia em transformar o banho em uma aventura aquática completa, com brinquedos de borracha e bolhas de sabão. Depois do banho, eles vestiram Sofia no pijama de unicórnio que ela havia escolhido sozinha, e escovaram seus dentes com a escova elétrica, que tocava uma musiquinha de 2 minutos para garantir escovação adequada, e então chegou o momento que Alexander havia estado simultaneamente antecipando e temendo o dia inteiro, o momento de colocar Sofia para dormir, e Clara olhou para ele, com uma expressão encorajadora, e disse baixinho: você consegue fazer isso, ela precisa de você agora, precisa que você seja quem a coloca para dormir, e a faz sentir segura. Alexander acenou, engolindo o nervosismo que subia em sua garganta, e pegou Sofia no colo, sentindo-se desajeitado, mas determinado, e caminhou até a poltrona ao lado da cama dela, aquela mesma poltrona onde Clara sentava todas as noites, e se acomodou com Sofia aninhada contra seu peito exatamente como ele havia visto Clara fazer na noite anterior, que parecia ao mesmo tempo ontem, e há uma eternidade. Papai vai cantar para você hoje, Alexander disse, sua voz um pouco trêmula, porque ele não cantava há décadas, não desde que era criança pequena demais, para saber que deveria ter vergonha, mas ele havia prometido a si mesmo que aprenderia as canções de ninar de Sofia, que se tornaria alguém que podia oferecer esse conforto simples mas profundo. Sofia olhou para ele com aqueles olhos grandes e confiantes, aninhando-se mais profundamente em seu abraço, e Alexander começou a cantar, escolhendo a canção que havia ouvido Clara cantar na noite anterior, Boi da Cara Preta, mas com as modificações gentis que Clara havia feito, substituindo as partes assustadoras por versos sobre estrelas e sonhos, e sua voz estava longe de ser perfeita, oscilando em algumas notas e quebrando em outras, mas ele cantava do coração, cantava com todo o amor que havia mantido represado por tanto tempo, cantava como um pedido de desculpas por todas as noites que não esteve ali, e como uma promessa de todas as noites que estaria dali em diante. Sofia fechou os olhinhos lentamente, sua respiração se aprofundando e regularizando, e Alexander continuou cantando mesmo depois que ela adormeceu, não querendo parar, não querendo quebrar aquele momento de conexão por a que estava experimentando, e quando finalmente a canção terminou, ele ficou ali sentado apenas segurando sua filha, e observando-a dormir, maravilhando-se com cada detalhe do rostinho dela, com as sardas quase invisíveis sobre o nariz, com a forma como seus lábios se curvavam, em um sorriso suave mesmo dormindo, com a confiança absoluta que ela demonstrava ao relaxar completamente em seus braços. Clara havia ficado na porta observando, e quando Alexander finalmente levantou os olhos, e a viu ali, havia lágrimas correndo silenciosamente pelo rosto dela, mas ela estava sorrindo,
aquele sorriso orgulhoso de alguém testemunhando uma transformação importante, alguém vendo seu trabalho duro e sua fé em outra pessoa sendo recompensados, com crescimento real e mudança genuína. Alexander cuidadosamente se levantou da poltrona, ainda segurando Sofia com delicadeza extrema, e a depositou na cama, puxando o cobertor até o queixo e colocando o senhor fofinho ao lado dela exatamente como havia observado Clara fazer, e então ele se inclinou e beijou a testa de Sofia, demorando-se naquele contato, sussurrando contra sua pele: eu te amo, pequena, mais do que todas as estrelas no céu, mais do que todos os oceanos do mundo, mais do que qualquer coisa que eu já construí ou conquistei, você é o mais importante, sempre foi e sempre será, e eu sinto muito por ter demorado tanto para mostrar isso, mas prometo que a partir de agora, vou estar aqui, vou ser o pai que você merece. Ele se afastou relutantemente e saiu do quarto com Clara, fechando a porta suavemente atrás deles, e no corredor ele finalmente permitiu que suas próprias emoções transpassassem completamente, suas mãos tremendo e lágrimas, finalmente caindo livremente, enquanto tudo que havia segurado dentro de si por tanto tempo jorrava para fora em uma catarse que era simultaneamente dolorosa e libertadora. Clara não disse nada, apenas ficou ao lado dele, sua presença silenciosa, sendo todo o suporte que ele precisava naquele momento, e eventualmente quando Alexander recuperou alguma compostura, ele olhou para ela e disse com voz rouca de emoção: obrigado, obrigado por não desistir de Sofia, quando eu havia praticamente desistido de ser pai presente, obrigado por amá-la quando eu estava ocupado demais para demonstrar meu próprio amor adequadamente, obrigado por me mostrar o que eu estava perdendo, e por me dar coragem para tentar recuperar. Você salvou minha relação com minha filha, Clara, e não existe forma de agradecer adequadamente por algo assim. Clara balançou a cabeça, limpando suas próprias lágrimas com as costas da mão. Você não precisa me agradecer, Alexander, você fez o trabalho duro hoje, você apareceu, você tentou, você foi vulnerável e genuíno e presente, e essas são as coisas mais difíceis para alguém como você que foi treinado a vida toda para manter controle e distância. Então na verdade eu deveria te parabenizar por sua coragem, por escolher mudar mesmo quando era assustador e desconfortável. Eles ficaram ali no corredor por mais um momento em silêncio confortável, e então Clara verificou as horas, e disse que precisava ir para casa, e Alexander acompanhou até a porta novamente, mas desta vez era diferente, desta vez, ele não era o mesmo homem que havia ficado ali na noite anterior observando a partir. Ele era alguém transformado por 24 horas de presença intencional, 24 horas de realmente ver sua filha, e ser visto por ela, 24 horas de começar a construir algo que deveria ter começado a construir há 2 anos, mas que nunca era tarde demais para iniciar. Nos vemos segunda de manhã? Clara perguntou, e Alexander balançou a cabeça. Na verdade, eu estava pensando, você mencionou que não trabalha fins de semana normalmente, mas eu queria saber se você estaria disposta a ficar amanhã também, não para cuidar de Sofia sozinha, mas para estar aqui como apoio, enquanto eu continuo aprendendo. Enquanto continuo construindo essa conexão com ela, eu sei que é pedir muito do seu tempo livre, mas eu pagaria a hora extra, e mais importante, sua presença faria toda a diferença na minha confiança, para continuar fazendo isso certo. Clara considerou por um momento, e então acenou com um sorriso. Eu ficaria feliz em estar aqui amanhã, e não precisa ser sobre dinheiro extra, Alexander, pode ser apenas sobre ajudar uma família, que se tornou importante para mim, a encontrar seu caminho de volta para o equilíbrio e conexão. Nos dias que se seguiram, algo fundamental mudou na mansão Montclair, uma mudança que não podia ser medida em números ou quantificada em relatórios, mas que era palpável para qualquer um que entrasse naquele espaço, como se a própria atmosfera tivesse se tornado mais leve, mais calorosa, mais viva. Alexander começou a ajustar sua agenda de trabalho, delegando mais responsabilidades para executivos de confiança, recusando viagens não essenciais, estabelecendo limites firmes sobre horários de reuniões para garantir que estaria em casa para o jantar, e para a rotina de dormir de Sofia,
e inicialmente houve resistência de parceiros de negócios e membros do conselho, que estavam acostumados à sua disponibilidade 24 horas, mas Alexander manteve-se firme, explicando quando necessário que havia reavaliado suas prioridades e que, embora continuasse comprometido com o sucesso da empresa, não seria mais à custa de sua vida pessoal e seu relacionamento com sua filha. Algumas pessoas entenderam e respeitaram, outras ficaram frustradas e eventualmente se afastaram, mas Alexander descobriu que não se importava tanto quanto pensava que se importaria. Descobriu que a opinião de Sofia sobre ele importava infinitamente mais do que a opinião de executivos em salas de reunião ou investidores em conferências. E essa mudança de perspectiva foi simultaneamente assustadora e libertadora. Ele começou a aprender a cozinhar além de panquecas, assistindo vídeos online tarde da noite sobre como preparar refeições simples e nutritivas que crianças pequenas gostavam, e embora muitas de suas primeiras tentativas resultassem em desastres culinários que até Sofia educadamente recusava, ele continuava tentando, continuava aprendendo, e Clara estava sempre ali oferecendo dicas e encorajamento, nunca assumindo o controle, mas sempre disponível, como guia e suporte. Alexander aprendeu as músicas favoritas de Sofia e começou a cantar para ela todas as noites, sua voz melhorando com a prática, mas mais importante, sua confiança crescendo, sua capacidade de ser vulnerável e imperfeito na frente de sua filha se expandindo até que não era mais algo que causava ansiedade, mas algo que parecia natural e certo. Ele começou a manter um diário sobre Sofia, escrevendo observações diárias sobre coisas que ela disse ou fez, sobre marcos de desenvolvimento que testemunhou, sobre momentos pequenos, mas significativos, que antes teriam passado despercebidos, mas que agora reconhecia como preciosos e dignos de serem lembrados. E nas páginas daquele diário, ele também escrevia para si mesmo reflexões sobre seu próprio crescimento como pai, sobre medos que estava superando e erros que estava cometendo e aprendendo, e o processo de escrever tudo era terapêutico, de uma forma que ele não esperava, ajudando-o a processar a magnitude da transformação que estava experimentando. Clara continuou sendo presença constante e essencial na casa, mas a dinâmica havia mudado sutilmente. Ela não era mais a substituta fazendo o trabalho que Alexander deveria estar fazendo. Ela era parceira colaborando com ele na criação de Sofia, oferecendo perspectivas e conhecimentos que complementavam os dele, e juntos eles formavam uma equipe estranha, mas efetiva. O pai bilionário, aprendendo a ser presente, e a babá com coração de ouro que havia se tornado muito mais do que seu título sugeria. Havia momentos de desconforto e tensão, inevitáveis quando se está navegando território novo e redefinindo papéis e expectativas, mas eles trabalhavam através desses momentos com comunicação honesta e respeito mútuo, e o que emergiu era algo que nenhum deles havia antecipado, mas ambos valorizavam profundamente, uma amizade genuína construída sobre interesse compartilhado no bem-estar de Sofia, mas se expandindo para incluir respeito mútuo e afeição, que transcendia suas circunstâncias originais de empregador e empregada. Meses se passaram, e a transformação que havia começado naquela noite quando Alexander ouviu Clara cantando para Sofia continuou se aprofundando e se expandindo, tocando cada aspecto de sua vida de formas que ele não poderia ter previsto. Sofia floresceu sob a atenção aumentada de seu pai, sua personalidade se expandindo, e sua confiança crescendo visivelmente à medida que ela internalizava a mensagem de que era amada e importante e digna de tempo e atenção. E as mudanças nela refletiam de volta para Alexander, validando suas escolhas e motivando-o a continuar priorizando presença sobre produtividade, conexão sobre conquista. Ele reduziu significativamente suas obrigações de trabalho, vendendo algumas divisões da empresa que exigiam atenção excessiva e reestruturando outras para permitir maior autonomia gerencial. E embora isso resultasse em redução de receita no curto prazo, ele descobriu que não sentia a perda tão agudamente quanto imaginava. Descobriu que havia algo profundamente satisfatório em trocar zeros em extratos bancários por risadas no café da manhã e abraços antes de dormir. Seus colegas no mundo dos negócios começaram a notar a mudança, alguns com admiração e até inveja por sua aparente capacidade de encontrar equilíbrio que eles mesmos não conseguiam alcançar.
outros com desdém mal disfarçado por o que viam como amolecimento ou perda de foco, mas Alexander aprendeu a não se importar com opiniões externas da mesma forma que costumava se importar obsessivamente. Aprendeu que validação interna e felicidade genuína eram mais valiosas do que aprovação de pessoas que no fim do dia não estariam lá nos momentos que realmente importavam. Uma noite, quase um ano depois daquela noite transformadora quando tudo começou, Alexander estava sentado na poltrona ao lado da cama de Sofia, cantando sua canção de ninar agora familiar, e Sofia, que aos 3 anos estava muito mais verbal e expressiva do que um ano atrás, olhou para ele com aqueles olhos grandes e disse: "Papai, você sabe que eu te amo muito?" E Alexander sentiu seu coração se apertar da melhor forma possível e respondeu: "Eu sei, princesa, e você sabe que eu te amo ainda mais?" E Sofia pensou por um momento com aquela seriedade que crianças pequenas às vezes demonstram, e então disse: "Não é competição, papai, amor não tem vencedor. A Clara me ensinou isso. Amor é sobre todo mundo ganhando junto." E a sabedoria simples mas profunda daquela declaração, claramente algo que Clara havia ensinado em contexto completamente diferente, mas que Sofia havia internalizado e estava aplicando aqui, fez Alexander rir e chorar ao mesmo tempo, e ele puxou Sofia para um abraço apertado e disse: "Você está completamente certa, pequena, amor não é competição, e nós todos ganhamos porque temos uns aos outros." Quando Sofia finalmente adormeceu naquela noite, Alexander encontrou Clara na cozinha preparando a lancheira dela para o dia seguinte, e ele se sentou à mesa e a observou trabalhar por um momento antes de falar: "Clara, preciso te dizer algo que venho pensando há meses, mas não sabia bem como expressar." Clara parou o que estava fazendo e se virou para ele com expressão curiosa, mas também levemente apreensiva, e Alexander rapidamente continuou para tranquilizá-la: "Não é nada ruim, na verdade é o oposto. Eu só queria te dizer que você mudou minha vida de formas que não consigo adequadamente quantificar. Você me mostrou o que realmente importa, e me deu coragem para perseguir isso mesmo quando significava desmantelar tudo que havia construído minha vida inteira. Você salvou minha relação com Sofia, e ao fazer isso de certa forma me salvou também, me salvou de uma vida de arrependimentos e oportunidades perdidas, e eu sei que já te agradeço frequentemente, mas não tenho certeza se você realmente entende a magnitude do que você fez, não apenas como babá mas como ser humano com capacidade extraordinária de ver além de superfícies e conectar com o que é essencial." Clara havia parado completamente o que estava fazendo agora, e estava olhando para ele com lágrimas brilhando nos olhos, e ela veio e se sentou à mesa também, suas mãos cruzadas na frente dela. "Alexander, ver você e Sofia juntos agora, ver o vínculo que vocês construíram e continuam fortalecendo todos os dias, isso é todo o agradecimento que eu preciso. Isso é toda a recompensa que eu poderia querer, saber que fiz diferença, não apenas na vida de uma criança, mas na estrutura de uma família inteira. Isso significa tudo para mim." Eles ficaram sentados ali na cozinha iluminada suavemente por alguns minutos em silêncio confortável, e então Alexander disse algo que estava em sua mente há semanas: "Eu não quero que você seja apenas funcionária desta casa, Clara. Eu quero que você seja oficialmente parte desta família de todas as formas que importam. Quero estabelecer um fundo fiduciário que garanta sua segurança financeira, independente de quanto tempo você escolher ficar aqui. Quero te dar participação acionária na empresa para que você seja literalmente investida no nosso sucesso coletivo. Quero garantir que Sofia sempre terá você em sua vida, não importa o que aconteça comigo. E sei que isso pode parecer excessivo ou desconfortável, mas é simplesmente reconhecimento da verdade, de que você não é substituível. Você não é apenas alguém que trabalha para nós. Você é alguém sem quem não podemos imaginar nossas vidas." Clara estava chorando abertamente agora, mas estava sorrindo também, aquele sorriso que iluminava seu rosto inteiro e fazia seus olhos brilharem. E ela balançou a cabeça com admiração, e talvez um pouco de incredulidade.
Você não precisa fazer tudo isso, Alexander, não precisa me dar segurança financeira ou ações, ou qualquer coisa além do que já me dá, que é a oportunidade de amar Sofia, e ser amada por ela, de fazer parte da vida de vocês de formas significativas. Isso já é mais do que eu jamais imaginei ter quando aceitei este trabalho. Mas Alexander insistiu, e eventualmente Clara aceitou, não porque precisava das garantias financeiras, mas porque entendia que para Alexander isso era importante. Era sua forma de expressar gratidão e compromisso de formas que seu background em negócios lhe ensinara a valorizar. Nos anos que se seguiram, a dinâmica entre Alexander, Sofia e Clara continuou evoluindo de formas bonitas e inesperadas. Sofia crescendo em uma criança confiante e compassiva, que sabia sem dúvida que era amada por duas pessoas extraordinárias, que a colocavam em primeiro lugar sempre. Alexander continuando sua jornada de descobrir que tipo de pai e pessoa ele queria ser quando não estava mais definido apenas por conquistas profissionais e riqueza material, e Clara permanecendo como presença constante e essencial, que conectava tudo junto, não como empregada, mas como família escolhida, como pessoa que havia encontrado seu propósito em amar. Uma criança que não era biologicamente sua, mas que era sua em todos os sentidos que realmente importavam. Alexander nunca se esqueceu daquela noite, aquela noite transformadora. Quando parou no corredor e ouviu Clara cantando, quando finalmente realmente viu o que havia estado perdendo, e teve coragem de fazer mudanças drásticas para recuperar o que era mais importante, e frequentemente quando estava colocando Sofia para dormir e cantando suas canções de ninar, ele pensava em Clara e em como uma pessoa com motivações puras e coração generoso pode mudar trajetórias inteiras de vidas, pode salvar famílias que estão se desintegrando sem nem perceber, pode ensinar lições sobre amor e prioridades que nenhuma escola de negócios ou mentor executivo jamais poderia ensinar. E então agora, se você chegou até aqui nesta jornada de Alexander, Sofia e Clara, se você se emocionou com a transformação de um pai ausente em pai presente, se você viu reflexos de sua própria vida, ou vidas de pessoas que você conhece nesta história, eu convido você a fazer algo importante. Deixe um comentário abaixo compartilhando suas próprias experiências com paternidade, ou maternidade, ou com pessoas que fizeram diferença em sua vida da forma que Clara fez na vida de Alexander. Compartilhe esta história com alguém que você acha que precisa ouvi-la. Talvez um pai ou mãe que está lutando para encontrar equilíbrio entre trabalho e família. Talvez alguém que cuida de crianças profissionalmente e precisa de validação de que seu trabalho importa profundamente. Talvez alguém que simplesmente precisa ser lembrado de que nunca é tarde demais para mudar. Nunca é tarde demais para priorizar diferente, nunca é tarde demais para construir conexões genuínas com pessoas que amamos. Se inscreva no canal se ainda não fez, porque estarei compartilhando mais histórias como esta, histórias sobre pessoas reais, enfrentando desafios reais e encontrando caminhos através da escuridão para a luz, histórias que nos lembram de nossa humanidade compartilhada e de nossa capacidade de crescimento e transformação, não importa onde começamos ou o que fizemos no passado. Deixe um like se esta história tocou você de alguma forma, se fez você pensar diferente sobre prioridades ou relacionamentos, ou sobre o que realmente importa na vida, porque seu engajamento não apenas ajuda o canal a crescer, mas também me diz que tipo de conteúdo ressoa com vocês e me motiva a continuar criando estas narrativas que espero tragam valor e talvez até inspiração para suas vidas. Lembre-se sempre que, como Alexander descobriu, presença é o maior presente que podemos dar às pessoas que amamos. E como Clara demonstrou, amor genuíno e cuidado verdadeiro podem fazer milagres nas vidas de outros, podem salvar famílias e transformar trajetórias, e criar legados que são infinitamente mais valiosos do que qualquer fortuna material. Não seja apenas espectador passivo. Seja participante ativo nesta jornada coletiva de crescimento e transformação. Estou esperando para ler seu comentário. Estou animado para você se juntar como inscrito. Estou grato pelo seu like e estou esperançoso de que você compartilhe esta mensagem com alguém que precisa ouvi-la. Vamos juntos criar ondas de mudança positiva. Uma história, um comentário, uma inscrição, um like, um compartilhamento de cada vez.
Obrigado por estar aqui, obrigado por se importar, e até o próximo vídeo. Lembre-se sempre que presença é o maior presente que você pode dar, e que nunca, nunca é tarde demais para começar a dar esse presente às pessoas que você ama. Obrigado por estar aqui, obrigado por investir seu tempo nesta história, e que você encontre sua própria versão de equilíbrio e conexão em sua jornada, através desta vida complexa e bela que todos compartilhamos.